Thank you very much. Very much appreciated. And I don't mind making this speech without a teleprompter, because the teleprompter is not working. I feel very happy to be up here with you nevertheless, and that way you speak more from the heart. I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. O pessoal sabotou o Trump mesmo, meu amigo. Desligaram o teleprompter pro Trump. Olha só que coisa, né? Hello, Madam First Lady. Thank you very much for being here. Madam President, Mr. Secretary General, First Lady of the United States, distinguished delegates, ambassadors, and world leaders. 6 years have passed since I last stood in this grand hall and addressed a world that was prosperous and at peace in my first term. Since that day, the guns of war have shattered the peace I forged on 2 continents. An era of calm and stability gave way to one of the great crises of our time. Bom, ele está falando sobre as guerras, né? Evidentemente que as guerras que da última vez que ele esteve aqui não tinha guerra e agora tem guerra, né? To a repeated set of disasters. 1 year ago, our country was in deep trouble, but today, just 8 months into my administration, we're the hottest country anywhere in the world. Alguns anos atrás, há um ano atrás, quando o presidente anterior estava aqui nos Estados Unidos, o país estava em grandes problemas. E agora eu estou resolvendo isso. A América está sendo abençoada por uma economia forte. Essa é a era dourada dos Estados Unidos. Apesar da calamidade que herdamos do Biden, inflation like we've never had before. Under my leadership, energy costs are down, gasoline prices are down, grocery prices are down. A inflação está caindo, o preço do combustível está caindo, o preço do supermercado está caindo. The only thing that's up is the stock market, which just hit a única coisa que está crescendo é o mercado de ações, que continua crescendo. 48 times in the last short period of time. Growth is surging, manufacturing is booming, the stock market, o crescimento está crescendo, né? O crescimento econômico está aumentando. And all of you in this room benefit by that. E todos aqui nessa assembleia beneficiam disso. Wages are rising at the fastest pace in more than 60 years. O pessoal pede para eu traduzir, outros dizem para eu não traduzir. Pô. É para traduzir ou não é para traduzir? President Biden, we had less than $1 trillion of new investment into the United States. In just 8 months since I took office, ele disse que já trouxe monte de investimento para os Estados Unidos. And money already paid for $17 trillion. Think of it, 4 years, less than $1 trillion, 8 months, much more than $17 trillion. Is being invested in the United States, and it's now pouring in from all parts of the world. We've implemented the largest tax cuts in American history and the largest regulation cuts in American history, making this once and again the best country on earth to do business. And many of the people in this room are investing in America, and it's turned out to be an awfully good investment during this 8-month period. In my first term, I built the greatest economy in the history of the world. We had the best economy ever, history of the world. And I'm doing the same thing again, but this time it's actually much bigger and even better. The numbers far surpass my record-setting first term. On our southern border, we have successfully repelled a colossal invasion
And for the last Ele está 4 falando months, então aqui agora, é o pessoal que é a tradução, a maior parte que é a tradução. Então vamos lá. Ele está falando agora sobre a entrada dos imigrantes na fronteira sul, que tinha uma grande invasão na fronteira sul, e que agora o número de imigrantes está zero. because if you look back just a year ago, it was millions and millions of people Se você pouring in olhasse from all over the apenas um world, ano from atrás, eram prisons, milhões e milhões de from pessoas mental invadindo a fronteira institutions, sul, drug dealers, all over the world they came. traficantes, pessoas do mal e não sei o que lá, entrando no país pela fronteira sul, graças à política Our message do is very Biden. simple. If you come illegally into the United States, you're going to jail, or you're going back to where you came from, or perhaps even further. Se você entrar ilegal nos Estados Unidos, você vai ser preso e vai ser mandado para o I want país de to onde thank você the country veio. of El Salvador for the successful and Agradeço professional ao job país de El they've Salvador done pela in receiving and jailing so parceria many com a criminals prisão that de entered lá, our né? country. And it was under the previous administration that the number became record-setting, and they're all being taken out. We have no choice. E And other countries have ela no choice ajuda because com other countries are o in tratamento dos the exact imigrantes, que eles todos foram same presos e coisa e situation tal. with immigration. It's destroying your country, and you have to do something about it. On the world stage, America is respected again. No estádio like it mundial, has a never América é been novamente respeitada. respected before. You think about 2 years ago, 3 years ago, 4 years ago, or 1 year ago, we were a laughingstock all over the world. Há poucos anos atrás, nós éramos motivo de piada no mundo todo. E agora os Estados Unidos é respeitado novamente. At my request, from 2% to 5% of GDP, making our alliance far stronger and more A powerful. aliança da OTAN o gasto militar com a aliança da OTAN subiu para 5% a requisição dele e foi aprovado pelos outros países. In the Gulf and those valued relationships with Saudi Arabia, Qatar, and the UAE and other countries are now, I believe, closer than ever before. Ele aumentou as relações dos My Estados Unidos com os administration has países árabes. negotiated one historic trade deal after another, including with the United Kingdom. The Vários European acordos Union, comerciais Japan, foram South Korea, assinados, inclusive Vietnam, com a Inglaterra Indonesia, the Philippines, Indonésia, Malaysia, and Filipinas. many others. e vários outros países. Likewise, in a period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. Nesse período de 7 meses, eu acabei com 7 guerras que eram impossíveis de acabar, que o pessoal dizia que não iriam acabar, eu acabei com as 7 guerras. Ele tá forçando um pouco a barra nisso aqui, né? Mas beleza. I ended 7 wars. Terminou 7 guerras. In all cases, they were raging with countless thousands of people being killed. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. It included all of them. No president or prime minister, and for that matter, no other country has ever done anything close to that. And I did it in just 7 months. Trump vai ignorar completamente a fala do Lula. Eu também estou achando isso. Bom, ele está falando aí que nenhum outro presidente fez, ele enumerou as guerras que ele acabou, do Bangladesh com Tailândia, não sei o que lá. The United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. E está criticando as Nações Unidas. E muitas vezes, eu encerrei 7 guerras e as Nações Unidas não fez nada para ajudar nisso. Em momento algum eu recebi sequer uma ligação das Nações Unidas oferecendo ajuda ou pedindo alguma coisa. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen. But she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. Ele disse que o pessoal interrompeu ele, a primeira-dama, né, na ONU. Se eles não tivessem boa forma, eles teriam caído, né? And by the way, it's working now. It just went on. Thank you. I think I should just do it the other way. It's easier. Thank you very much. Parece que agora o teleprompter está funcionando. Ele falou que o teleprompter agora está funcionando.
that is the saving and stopping of these wars. But later I realized that the United Nations wasn't there for us. They weren't there. E ao interromper as guerras, as Nações Unidas não estavam lá para ajudar a gente. That being the case, what is the purpose of the United Nations? Caraca, dito isso, para que serve as Nações Unidas? Caralho, Trump foi no ponto, meu. Para que as Nações Unidas, pô? Tremendous potential, but it's not even coming close to living up to that potential. For the most part, at least for now, all they seem to do is write a really strongly worded letter. Parece que o máximo que eles conseguem fazer é escrever cartas muito fortes e coisa e tal. E é verdade, a ONU não acaba com guerra nenhuma. A verdade é essa. O que acaba com guerras é ação. Concordo plenamente. Negotiating the Abraham Accords, which is a very big thing for which our country received no credit, never receives credit. Ele está falando dos acordos de Abraão, que são os acordos em que os países árabes reconhecem Israel, né? E que os Estados Unidos nunca recebeu reconhecimento por isso. Muito mais importante do que essas operações das Nações Unidas de ajudar terrorista no Oriente Médio, né? In endless and unglorious wars. What I care about is not winning prizes, it's saving lives. We save millions and millions of lives. O que me preocupa não é ganhar prêmios, é salvar vidas. And we have others that we're working on, and you know that. Many years ago, a very successful real estate developer in New York. Há muitos anos atrás, empresário de ele está falando que ele, quando trabalhava no ramo imobiliário em Nova York, né, ele ajudou a construir, a fazer a questão das Nações Unidas. Eu não sabia dessa. They're going to give you terrazzo. I'm going to give you the best of everything. You're going to have mahogany walls. They're going to give you plastic. But they decided to go in another direction, which was much more expensive at the time. And which actually produced a não, tá. Ele fez proposta para trabalhar nas Nações Unidas, mas parece que o pessoal preferiu contratar outra empresa para fazer isso. And the product that they were proposing to build was so bad and so costly. It was going to cost them a fortune. And I said, and wait till you see the overruns. Well, I turned out to be right. They had massive cost overruns and spent between $2 and $4 billion on the building. And did not even get the marble floors that I promised them. Gastaram uma fortuna e não tiveram nem o chão de mármore que tinha prometido. Getting stuck on the escalator. They still haven't finished the job. They still haven't finished. That was years ago. The project was so corrupt that Congress actually asked me to testify before them. E ele foi chamado para testemunhar no Congresso americano por conta da construção da ONU, que teria sido realmente um absurdo, que gastou dinheiro pra caramba. They had no idea, and I said it cost much more than $5 billion. Unfortunately, many things in the United Nations are happening just like that. Muitas coisas nas Nações Unidas estão acontecendo dessa forma, de corrupção. Esquerdismo, meu amigo. As Nações Unidas é o esquerdismo em pessoa. O Trump tá certo, tem que acabar com essa porra, serve pra nada. American leadership and friendship to any nation in this assembly that is willing to join us in forging a safer, more prosperous world. And it's a world that we'll be much happier with. A dramatically better future is within our reach. But to get there, we must reject the failed approaches of the past. Eu estou aqui para oferecer a mão dos Estados Unidos para qualquer nação que queira construir com a gente relacionamento comercial e um futuro muito melhor. A grande risco para o nosso país são as armas de destruição em massa, armas nucleares, que os Estados Unidos têm um monte delas, você sabe. Está falando da nação do Irã, a negociação com o Irã. O Irã é o maior patrocinador do terrorismo e tem que ser.
Por isso que depois que eu tomei posse, eu mandei uma carta para o Supremo Líder do Irã pedindo a suspensão do programa do Irã em troca de negociação. Né? Está aqui a República do Irã. Aqui. Today, many of Iran's former military commanders, in fact, I can say almost all of them, hoje, a maior parte dos comandantes militares do Irã não estão mais, né? Porque foram atacados naquela ataque de Israel dos Estados Unidos contra o Irã, né? Foram mortos. Né? E aí eles lançaram várias bombas ali. Obliterou as instalações nucleares do Irã, né? Ele está falando do ataque Nós temos as maiores armas do mundo. Detestamos usá-las. With Iran's nuclear enrichment capacity demolished, I immediately brokered an end to the 12-day war, as it's called. Guerra dos 12 dias, como eles estão chamando. A gente destruiu toda a capacidade de refino do Irã, enriquecimento de urânio do Irã. Knows, I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done. E eu estou buscando um cessar-fogo em Gaza. Precisamos resolver isso. Mas não podemos esquecer o dia 7 de outubro. Alguns países aqui estão buscando reconhecer o Estado da Palestina. Isso é uma recompensa para o Hamas pelo atentado deles. É um absurdo, realmente. O Trump falando a coisa certa. E eles continuam recusando a entregar os reféns e aceitar o cessar-fogo. So much because they've taken so much. They have taken so much. This could have been solved so long ago. But instead of giving in to Hamas's ransom demands, those who want peace should be united with one message: release the hostages now. Aqueles que querem a paz têm que se unir sobre uma mensagem: liberte os reféns agora. E realmente é impressionante isso. É isso aí, tá correto. Thank you. As we have got to come together, and we will come together, get it done. We have to stop the war in Gaza immediately. We have to stop it. We have to get it done. We have to negotiate. Immediately have to negotiate peace. We got to get the hostages back. We want all 20 back. We don't want 2 and 4. As you know, I got... Os 20 que estão vivos, tá? Porque na verdade tem 48 reféns ainda com Hamas, mas infelizmente 28 deles já estão mortos. Então tem 20 ainda vivos com Hamas. But I always said the last 20 are going to be the hardest, and that's exactly what happened. We have to get them back now. We don't want to get back 2, and then another 2, and then 1, and then 3. Have this process. No, we want them all back, and we want the actually 38 dead bodies back too. Those parents came to me, and they want them back, and they want them back very quickly and very badly. As though they were alive, they want them. Eles querem os reféns todos, ele falou os reféns, os 20 que estão vivos, os 28 que estão mortos e coisa e tal. E a gente está querendo isso, temos que negociar para retornar o refém. O Trump se repete pra caramba, tá? Ele fala a mesma coisa várias vezes. I thought that would be of the 7 wars that I stopped. I thought that would be the easiest because of my relationship with President Putin. Aí ele está falando agora da guerra da Ucrânia e da Rússia, que ele achou que fosse a guerra mais fácil dele. Single week. Aí ele falando que já levou a vida de não sei quantos milhares de jovens de todos os lados. Pô, mas o jovem do lado russo tá lá porque quer, meu amigo. Se a Rússia quiser sair de lá, acaba. Não tem esse negócio, não. Essa guerra nunca teria começado se eu fosse presidente. Isso que é uma liderança ruim pode fazer para um país. Que ele está dizendo que o Biden deixou isso. É altamente questionável esse troço, né? Altamente questionável isso. A Índia e a China continuam financiando a guerra, financiando a Rússia.
Russian energy and Russian energy products, which, as you know, I found out about 2 weeks ago, and I wasn't happy. Think of it. They're funding the war against themselves. Who the hell ever heard of that one? Aí está falando da Europa, que ainda continua comprando o petróleo da Rússia, né? A Hungria e a Eslováquia. A Hungria e a Eslováquia, principalmente, estão comprando petróleo ainda, financiando uma guerra contra eles, né? Um absurdo, realmente. Stop the bloodshed, I believe, very quickly. But for those tariffs to be effective, European nations, all of you are gathered here right now, would have to join us in adopting the exact same measures. Ele está falando, eu quero botar mais tarifas contra a Rússia, mas a Europa tem que se unir a mim para fazer tarifas contra a China e a Índia, né? E talvez o Brasil também, tá? Porque são os países que importam energia da Rússia, né? It's embarrassing to them, and it was very embarrassing to them when I found out about it, I can tell you that. E ele falou que ficou embaraçado. Como é que a Europa ainda compra petróleo da Rússia? Otherwise, we're all wasting a lot of time. So I'm ready to discuss this. We're going to discuss it today with the European nations, all gathered here. Nós vamos discutir isso com os países europeus hoje, essa questão de parar de comprar coisas da Rússia, comprar petróleo da Rússia. Mas são só dois países, a Eslováquia e a Hungria. É os dois que têm que se ferrar. And biological is terrible, and nuclear is even beyond, and we include nuclear in that. We want to have a cessation of the development of nuclear weapons. We know, and I get to view it all the time. Sir, would you like to see? And I look at weapons that are so powerful that we just can't ever use them. São armas tão poderosas e nós não podemos usá-las, né? A arma atômica que ele está falando, né? Se a gente usar, não teria Nações Unidas, não teria nada. Yet, despite that worldwide catastrophe, many countries are continuing extremely risky research into bioweapons and ele está falando que a gente teve uma pandemia enorme e muitos países ainda continuam usando pesquisas, né, de biológicas avançadas e arriscadas e coisa e tal. Which is going to be meeting with the top leaders of the world by pioneering an AI verification system that everyone can trust. Hopefully the UN can play a constructive role, and it will also be one of the early projects under AI. Let's see how good it is, because a lot of people are saying it could be one of the great things ever, but it also can be dangerous, but it can be put to tremendous use. Ele está falando que vai usar aqui a inteligência artificial, que eles vão usar mecanismos para evitar a construção de armas ou de uso da inteligência artificial. Too often, it's actually creating new problems for us to solve. The best example is the #1 political issue of our time, the crisis of uncontrolled migration. It's uncontrolled. Aí ele fala sobre o problema número 1 da nossa época, que é a migração sem controle, né? O que eu acho uma besteira isso daí, mas enfim. In 2024, the UN budgeted $372 million in cash assistance to support an estimated 624,000 migrants journeying. Ele está falando sobre os migrantes que foram... que a ONU está pagando esses imigrantes que estão indo dos Estados Unidos. Não sei quantos milhões para imigrantes e coisa e tal. A gente estava dando até carros para imigrantes ilegais. Aluguel e carros. Just a year ago, millions and millions of people were pouring in, 25 million altogether. Milhões de pessoas falando em coisa e tal. Incompetent Biden administration. Por causa da incompetência da administração Biden. We have it stopped, totally stopped. E agora parou totalmente. They're not even coming anymore because they know they can't get through. Eles não vêm mais porque eles sabem que não podem passar. What took place is totally unacceptable. The UN is supposed to stop invasions, not create them. A ONU deveria parar invasões e não criar invasões. A ONU não deveria ajudar esses imigrantes, é o que ele está falando, né? O Trump está falando já há quase 25 minutos, tá? O tempo seria 15 minutos, mas ele está falando quem é que vai parar o Trump, né?
reasserted that America belongs to the American people, and I encourage all countries to take their own stand in defense of their citizens as well. You have to do that because I see it. I'm not mentioning names, I see it, and I could call every single one of them out. You're destroying your countries. They're being destroyed. Seus países estão sendo destruídos. Eu posso ver cada país aqui. Ele está falando dos europeus, tá? Os países europeus que deixam os imigrantes entrar e coisa e tal. O Starmer da Inglaterra, Macron da França. Doing anything to change it, to get them out. It's not sustainable. Não é sustentável. And because they choose to be politically correct, they're doing just absolutely nothing about it. And I have to say, I look at London, where you have a terrible mayor. Falando agora de Londres, eu vejo Londres, que vocês têm um prefeito terrível. Está falando do Sadiq Khan, que é um prefeito de Londres, que é muçulmano e coisa e tal. Sharia law. Sharia law, lei Sharia. A different country. You can't do that. Both the immigration and their suicidal energy ideas will be the death of Western Europe. As ideias de imigração seriam o fim do mundo ocidental e coisa e tal. This cannot be sustained. What makes the world so beautiful is that each country is unique. But to stay this way, every sovereign nation must have the right to control their own borders. O que faz o mundo bonito é que cada país é o seu próprio, né? E para isso tem que haver controle de imigração e coisa e tal. Está gastando um tempo significativo nisso. Of that nation that were there and that built that particular nation at the time. They put their blood, sweat, tears, money into that country, and now they're being ruined. Proud nations must be allowed to protect their communities and prevent their societies from being overwhelmed by people. Nações soberanas devem ser capazes de proteger o seu povo, impedir que outras pessoas entrem no seu país e coisa e tal. Where migrants have violated laws, lodged false asylum claims, or claimed refugee status for illegitimate reasons, they should, in many cases, be immediately sent home. And while we will always have a big heart for places and people that are struggling and truly compassionate, answers will be given. E enquanto a gente permite que essas pessoas entrem, né? Falou dos imigrantes que entram e roubam e cometem crimes e coisa e tal, que não pode deixar isso entrar e coisa e tal. Está criticando os imigrantes. Grandes caravanas e coisa e tal. Eu não vou entrar mais não, não vou entrar mais as caravanas. A maior parte dos prisioneiros nas prisões alemãs são estrangeiros e coisa e tal. Isso não quer dizer que todos os imigrantes sejam criminosos, tá? Você pode até dizer que a porcentagem de criminosos entre os imigrantes é maior do que entre o povo nativo, mas nem todos são criminosos. E os que não são criminosos ajudam a economia do país. When your prisons are filled with so-called asylum seekers who repaid kindness, and that's what they did. They repaid kindness with crime. Quando você enche suas prisões de pessoas que vão para o seu país, de imigrantes, que pagaram a sua bondade com a ingratidão, com crime, né? We've taken bold action to swiftly shut down uncontrolled migration. Once we started detaining and deporting everyone who crossed the border and removing illegal aliens from the E aqui nos Estados Unidos nós tomamos ações muito duras para acabar com isso, né? Com a imigração ilegal, né? For all involved, because on the trips up, thousands of people a week were dying. Women were being raped. Nobody's ever seen anything like it. Raped, horribly beaten, raped. On the trip up, the journey up, it was a long walk. It was a long, arduous journey, indeed. And it was also a historic victory against human trafficking throughout the region. What we did was a victory, and we saved so many lives of people. Também teve ganho muito grande contra o tráfico de pessoas, né? Porque os coiotes levavam os migrantes lá para os Estados Unidos e coisa e tal. Dead bodies all along the roads of jungles to get up. They go through jungles, they go through
areas so pessoal, para hot poder you entrar nos couldn't Estados breathe. Unidos, They were entrava dying of por suffocation. Areas florestas so hot e desertos that you couldn't breathe. e deixavam Dead corpos pelo bodies all caminho. over. By them not coming, we're saving tremendous numbers Ao of impedir que eles lives. venham, nós estamos salvando People have done vidas. a fantastic job in Estamos fazendo um trabalho what they did, fantástico. and the American public agrees with it. I mean, I was very proud to see this morning have the highest poll numbers I've ever had. Part of it is because of what we've done on the border. I guess the other part is what we've done in the economy. Joe Biden's policies empowered murderous gangs, human smugglers, child traffickers, Estamos drug com cartels, bons números de aprovação e parte disso é por causa do nosso trabalho na fronteira e parte é pela economia. O Biden fez muita merda na fronteira, fez muita merda na economia e coisa e tal. More than 300,000 children, little children, who were trafficked into the United States on the Biden watch, many of whom have been raped, exploited and abused. Crianças and que eram sold. traficadas para dentro dos Estados Unidos. Nobody talks about that. The fake news doesn't write about it. With many others, young children who are missing or dead. And we found a lot of these children and we're sending them back. And we've been Nós sending them back encontramos to muitas their das crianças e estamos mandando de volta. Nobody knows who they are. They said, where do you come from? And they'll give us a country and we'll find out and we'll figure it out and we'll bring them back to their homes. And the mother and father rush to the door and their tears in their eyes. They can't believe that they're seeing their son or daughter, their little son or daughter again. We've done almost 30,000. Está dizendo que reunificou as famílias, mandando as crianças de volta para os países de origem. Is inherently evil. Yet that is exactly what the globalist migration agenda has done, and it's what it's all about. In America, those days, as you know, are over. The Trump administration is working. Esse tempo acabou, não vai ter mais imigração descontrolada para os Estados The Unidos. villains that are causing this problem, and also, as I said, to get back the 30,000 we've already returned. Now I think we're going to have another. We're going to find a lot. You're not going to find all of them. 300, more than 300,000. They're lost or they're dead. They're lost or they're dead because of the animals that did this. To protect our citizens, I've also designated multiple savage drug cartels as far as Eu designei vários cartéis de drogas como atividades terroristas, como coisas terroristas. People don't like taking big loads of drugs in boats anymore. There aren't too many Eles não boats that estão are mais traveling mandando drogas on em the barcos. seas by Venezuela. They tend not to Falou da want to Venezuela aí. travel very quickly anymore. Não conseguem mais mandar a droga pela parte da Venezuela. Our country by sea, we call them the water drugs. They kill hundreds of thousands of people. I've also designated multiple savage drug cartels as far as foreign terrorist organizations, along with two bloodthirsty transnational gangs, probably the worst gangs anywhere in the Duas world. gangues MS-13 and transnacionais. Tren de Aragua. Tren de Aragua Tren de Aragua is from Venezuela, by the way. da Such Venezuela. organizations torture, maim, mutilate, and murder with impunity. Que matam, atacam, fazem crimes com This reason, impunidade. we've recently begun using the supreme power of the United States military to destroy Venezuelan terrorists and E nós vamos usar o poder supremo dos Estados Unidos para destruir esses cartéis da Venezuela. Ih, every rapaz. terrorist thug smuggling poisonous drugs O pessoal da into the Venezuela United está States of America. nervoso ali, o pessoal da Please Venezuela. O pessoal da Venezuela ficou nervoso. That's what we're doing. We have no choice. Can't let it happen. They're destroying. I believe we lost 300,000 people last year to drugs. 300,000. Fentanyl and other 300 mil drugs. pessoas, eles estimam que Each 300 boat mil that we pessoas sink para carries as drugs that drogas, né? would kill more than 25,000 Americans. We will not let that happen. Energy is another area where the United States is now thriving like never before. We're getting rid of the falsely named renewables. By the way, they're a joke. They don't work. They're too expensive. They're not strong enough to fire up the plants that you need to make your country great. The wind doesn't blow. Those big windmills are so pathetic and so bad, so expensive to operate. And they have to be rebuilt all the time, and they start to rust and rot.
Ele está falando que os barcos são complicados de manter, eles vão ter que ser destruídos e vão ter que ser construídos de novo, isso vai ser complicado. And most of them are built in China, and I give China a lot of credit. They build them, but they very few wind farms. So why is it that they build Está them falando and they send them das all over fazendas the de world, vento, de cataventos para energia renovável. Diz ele que gasta muita energia aquilo. Gas, they use almost anything, but they don't like wind. But they sure as hell like selling the windmills. Europe, on the other hand, has a long way to go, with many countries being on the brink of destruction because of the green energy agenda, and I give a lot of credit to Muitos Germany. países da Europa estão perdendo muita com essa agenda verde, né? Dando dinheiro para a China para fazer os ventos, né? As pás de moinhos. And they were going bankrupt. And the new leadership came in, and they went back to where they were, with fossil fuel and with nuclear, which is good. E parece que o pessoal voltou lá na Alemanha a usar But they went back to where they were. They opened up a lot of different plants, energy producing plants, and they're doing well. I give Germany a lot of credit for that. Voltaram a construir plantas de combustível não renovável. Negócio de energia verde é falência, né? É falência no final. I'm here to tell the truth. I don't care. It doesn't matter to me. I'm in New York City. I'm feeling a lot safer. Crime, we're getting crime down. And by the way, speaking of crime, Washington, D.C. Washington, D.C. Por falar em crime, Washington, D.C. Ele fez a interferência em Washington, né? Now it's after 12 days, it's a totally safe city. Everyone's going out to dinner, they're going out to restaurants. Totalmente segura a cidade agora que ele botou que ele está cuidando da segurança. My people have done a fantastic job, and yes, I called in the National Guard, and the National Guard took care of business, and they weren't politically correct, but they took care of business. We got 1,700 career criminals out, brought them back to where they came from, the countries where they came from, or put them in jails. Washington, D.C. is now a totally safe city again, and I welcome you to come. In fact, we'll have dinner together at a local restaurant, and we'll be able to walk. We don't have to go by an armor-plated vehicle. We'll walk right over there from the White House. They've given up their powerful edge, a lot of the countries that we're talking about, in oil and gas, such as essentially. Ele está falando sobre óleo e gás, ou seja, está mandando um recado para o Lula, né? Na COP30, negócio de energia renovável, porra nenhuma, meu amigo. Óleo e gás é que é o futuro. É verdade, o Trump está cagando para a ONU, ele sabe que não vai sair nada da ONU, né? A ONU é inútil. Quem está prestando atenção na ONU é o governo brasileiro. O governo brasileiro que acha que a ONU vai resolver alguma coisa, não vai resolver nada no final das contas, né? They have tremendous oil left, and more importantly, they have tremendous oil that hasn't even been found yet. And what a tremendous asset for the United Kingdom. And I hope the Prime Minister is listening, because I told it to him 3 days in a row. That's all he heard. North Sea oil, North Sea, because I want to see them do well. I want to stop seeing them ruining that beautiful Scottish. Ele está aconselhando a Inglaterra a procurar óleo no Mar do Norte, que tem muito óleo no Mar do Norte, que ainda tem muito óleo para ser explorado, que a Inglaterra tem que parar com esse negócio de energia verde e explorar o Mar do Norte. É verdade, né? The Executive Director of the United Nations Environmental Program predicted that by the year 2000, climate change would cause a global catastrophe. He said that it will be irreversible. Ele está dizendo que a ONU, a Agência Ambiental da ONU, disse que nos anos 2000 a mudança climática estava... O mundo seria destruído pela mudança climática. E não foi, né? Estamos aqui até hoje, né? A luz vermelha piscando aqui, ó. A luz vermelha. A luz vermelha piscando quer dizer que já acabou o tempo, né? Já passou o tempo dele, né? E ele não para de falar, né? O Trump está cagando pra onda, cara. É muito engraçado. Só fala de mudança climática.
It's the greatest con job ever. Esse negócio de mudança climática é a grande a enganação que o pessoal faz, no matter cara. what happens, you're involved in that. No more global warming, no more global cooling, all of these predictions made by the United Nations and many others. Nada do que a Nações Unidas falou sobre o negócio de mudança climática, nada disso é sério, não sei o que lá. Cara, agora tu imagina, bicho, esse bando de palhaços fica ali falando sobre mudança climática e não sei o que lá. Your country is going to fail. And I'm really good at predicting things, you know. They actually said during the campaign they had a hat, the best-selling hat. Trump was right about everything. And I don't say that in a braggadocious way, but it's true. I've been right about everything. And I'm telling you that if you don't get away from the green energy scam, your country is going to fail. Se você não sair dessa parada de energia verde, o seu país vai falhar, vai acabar quebrando. Olha que eu falo é verdade. Não, tudo que eu falo é certo. I'm the president of the United States, but I worry about Europe. I love Europe. I love the people of Europe, and I hate to see it being devastated by energy and immigration. Eu adoro a Europa, mas eu fico triste de ver a Europa sendo devastada pela imigração e pela energia verde. Só porque você quer ser politicamente correto e estão destruindo os países porque você quer. Vocês têm que tomar controle imediatamente da imigração descontrolada antes de ser tarde demais. Esse negócio de pegada de carbono é uma palhaçada, não quer dizer nada. Ele está falando isso aí, tá? A few years ago, I remember hearing about the carbon footprint. A pegada de carbono. Obama would get into Air Force One, a massive Boeing 747, and not a new one, an old one with old engines that spew everything into the atmosphere. He'd talk about the carbon footprint, we must do something. Then he'd get in and he'd fly from Washington to Hawaii to play a round of golf. And then he'd get back onto that big, beautiful plane and he'd fly back. Ele estava falando sobre o Biden que dizia que reclamava da pegada de carbono, não sei o que lá, e no entanto pegava o avião, ia lá para o Havaí jogar golfe. O Obama, na verdade, falando do Obama. E depois trazia de volta, voltava para os Estados Unidos com o avião gastando carbono para caramba. Congratulations, Europe. Great job. You cost yourself a lot of jobs, a lot of factories closed, but you reduced the carbon footprint by 37%. However, parabéns à Europa, vocês destruíram a indústria, acabaram com os empregos para reduzir a pegada de carbono em 37%. No entanto, a China aumentou por 54% a emissão de carbono. That are thriving around China. E os países em torno da China também. More CO2 than all the other developed nations in the world. So all of these countries are working so hard on the carbon footprint, which is nonsense. Esses países estão tão preocupados em cuidar da pegada de carbono deles. In the United States we have still radicalized environmentalists. Nos Estados Unidos nós temos também ambientalistas radicalizados. Não querem vacas, não querem vaca. Coisas que são inacreditáveis. Nós temos uma borda, uma fronteira. O Trump não está nem aí, não, porque a borda não é uma borda reta, é uma borda morta, coisa e tal. But the problem is that other countries, like China, which has air that's a little bit rough, it blows. O outro país produz o carbono e o vento leva para o seu país, então não adianta. Because it comes in from other countries where their air isn't so clean. And the environmentalists refuse to acknowledge that. Same thing with garbage. In Asia, they dump much of their garbage right into the ocean. And over about a 1 week and 2 week journey, it flows right past Los Angeles. You've seen it. E o vento leva a poluição e coisa e tal. Flowing past Los Angeles, past San Francisco. Passando por Los Angeles, por São Francisco. E continua o... E nós teremos problema se a gente jogar um cigarro na praia. The primary effect of these brutal green energy policies is
not been to help the environment, but to redistribute manufacturing and industrial activity. O que acaba com esse negócio de programa de energia verde é que ele acaba desindustrializando e distribuindo os empregos para outros lugares, né? E aí os países começam a quebrar as regras, começam a ganhar dinheiro. A energia nos Estados Unidos é mais cara que na China por conta dessas coisas ambientalistas e coisa e tal. É perfura, bebê, perfura, né? Que é para perfurar petróleo, dá para pegar mais petróleo. Drill, baby, drill, perfura, baby, perfura. Air conditioner is like very uncommon to see one in some of these countries because the electric costs are so high. So while the U.S. has approximately 1,300 heat-related deaths annually, it's a lot, Europe loses more than 175,000 people to heat deaths each year. Ele está falando que as pessoas na Europa morrem por calor por conta de falta de ar-condicionado. E a Europa se recusa a usar ar-condicionado por causa do problema da energia elétrica. The entire globalist concept of asking successful industrialized nations to inflict pain on themselves. Ou seja, estou pedindo para os países industrializados sentirem dor, enquanto o resto do mundo está cagando para isso e não vai fazer nada, né? O Acordo Falso de Paris, caramba, destruiu o Acordo de Paris. O Acordo de Paris é o que originou as COP, tá? A COP foi, eu acho que a COP 9 foi o Acordo de Paris. 1990 standard. For the United States, we're supposed to pay like $1 trillion. Os Estados Unidos teria que pagar $1 trilhão de dólares, negócio de mercado de carbono. Ele falou que não vai pagar, não tem essa porra. United States has been taken advantage of by the world for many, many years, but not any longer, as you probably noticed. Os Estados Unidos não vai deixar o mundo tomar proveito dele. To hunt for oil, but we don't have to do much hunting because we have the most oil of any nation anywhere, oil and gas in the world. And if you add coal, we have the most of any nation in the world. Clean, I call it clean, beautiful coal. You can do things today. Ele está falando que os Estados Unidos têm mais petróleo e mais carvão do que qualquer país do mundo e não sei o que lá, e que a gente tem muito carvão limpo. Não sei o que ele quer dizer com isso não, mas beleza. Sounds much better, doesn't it? Quem é que vai mandar o Trump parar, né? Se mandar o Trump parar, a ONU fica nos Estados Unidos, né? O Trump manda fechar esse troço ali, porra. In the United States, we want trade and robust commerce with all nations, everybody. E a luzinha vermelha está ali piscando, que a luzinha vermelha aqui, essa luzinha vermelha que tem aqui embaixo, ó, é o aviso para ele que já passou o tempo. Para de falar, já passou o tempo, e ele está nem aí. Falou por 3 vezes já o tempo dele. Ninguém segura o Trump, vai parar de falar no final do dia, meu amigo. They've been broken by countries that broke the rules. That's why the United States is now applying tariffs to other countries. And much as these tariffs were, for many years, applied to us, uncontrollably applied to us. E agora os Estados Unidos está aplicando tarifas a outros países. Essas tarifas que foram aplicadas durante muito tempo contra os Estados Unidos. Including my first term, where hundreds of billions of dollars in tariffs were taken in. And by the way, we had the lowest inflation, and now we have very low inflation. The only thing different is that we have hundreds of billions of dollars flowing into our country. E agora as tarifas estão trazendo milhões de dólares para o nosso país, né? Não é bem verdade isso não, porque a tarifa, quem paga a tarifa são os americanos, né? Então não quer dizer muito isso não, mas enfim, essa é a teoria dele. Including against nations that have taken advantage of former U.S. administrations for decades, including the most corrupt, incompetent administration in history, the sleepy Joe Biden administration. A administração do Joe Biden. Brazil now faces major tariffs in response to its unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others, with censorship, repression, weaponization, judicial corruption, and targeting of political critics in the United States. I have a little problem saying this because I must tell you,
I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? Eu vou falar isso. Ele falou a administração mais corrupta era o Lula, We porra. didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. E nós concordamos em nos encontrar na semana que vem. Então o Lula e o Trump vão falar semana que vem. And I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. Tivemos uma boa química durante 30 segundos. Can you believe this? O Trump está levando o Lula para a armadilha, hein? Vai ter a armadilha do Lula, hein? We're hitting it back very hard. As president, I will always defend our national sovereignty and the rights of American citizens. So, ele reclamou que o Lula falou que Brazil is doing poorly. O Brasil está indo mal e vai continuar indo mal. They can only do well when they're working with us. Só pode melhorar quando começar a fazer negócios com eles. Next year, the United States will celebrate the 250th anniversary of our glorious independence, a testament to enduring power and American freedom and spirit. We will also be proudly hosting the 2026 FIFA World Cup. Estaremos fazendo a Copa do Mundo da FIFA e a Olimpíada que vai ser em 28. I hope that countless people from all over the globe will take part of these will be great celebrations of liberty and human achievement, and that together we all can rejoice in the miracles of history that began in July 4th, 1776. E nós todos poderemos desfrutar do mundo que surgiu em 4 de julho de 1776, né? A independência americana, né? In honor of this momentous anniversary, I hope that all countries who find inspiration in our example will join us in renewing our commitment, values, and those values, really, that we hold so dear together. Let us defend free speech and free expression. Vamos defender a liberdade de expressão, including for the most persecuted religion on the planet today. It's called Christianity. Inclusive para a religião mais perseguida no mundo hoje, o cristianismo. In closing, I just want to repeat that immigration and the high cost of so-called green renewable energy is destroying a large part of the free world and a large part of our planet. Countries that cherish freedom are fading fast because of their policies. Os países que valorizam a liberdade estão falhando por acreditar em energia verde e imigração. Whether you have come from north or south, east or west, near or far, every leader in this beautiful hall today represents a rich culture, a noble history, and a proud heritage that makes each nation majestic and unique, unlike anything else in human history or any other place on the face of the earth. From London to Lima, from Rome to Athens, from Paris to Seoul, todos os from lugares, Cairo to Tokyo, and Amsterdam to right here in New York City, we stand on the shoulders of the leaders and legends, generals and giants, heroes and titans who won and built our beloved nations, all of our nations. Ele está fazendo uma ode ao nacionalismo, não? Que todos nós aqui estamos construindo nossas nações sobre os ombros daquelas pessoas que vieram antes da gente, não sei o que lá. They charged into thunderous battles, plunged into grave dangers, and they were soldiers and farmers and workers and warriors. Quando o Trump falou do Brasil, você viu a maior confusão ali na delegação brasileira, todo mundo pega um barata voa do caramba. Não, ele está falando, não sei o que lá. Small islands into mighty empires. You're a part of all of that. They were champions for their people who never gave up and who never, ever gave in. Their values defined our national identities. Their visions forged our
magnificent Ele está falando destiny. que os antepassados Everybody in this forjaram room as is a visões part do of nosso it in your mundo own way. livre, não sei o que Each lá. of Ele us está enrolando, inherits falando um the monte de merda deeds aqui. and the myths, Nada de the significativo. triumphs, the legacies of our own heroes and founders who so bravely showed us the way. Our ancestors gave everything for homelands that they defended with pride, with sweat, with blood, with life, and with death. Now the righteous task of protecting the nations that they built belongs to each and every one of us. So together, A let us responsabilidade de uphold our defender as sacred duty nações to que our nossos people and to antepassados our citizens. construíram Let com us sangue, protect their lágrimas e borders, coisa e tal, pertence ensure a their nós e não safety, sei o que lá. preserve their cultures, Papo de treasure, nação. and traditions, É indivíduo que importa, and pô. fight, fight, Foda-se fight nação. for their precious dreams and their cherished freedoms. And in friendship and really a beautiful vision, let us all work together to build a bright, Vamos todos trabalhar beautiful planet, juntos a para planet that we all construir share, a um planet mundo of melhor. peace and a world that is richer, better, and more beautiful than ever before. That can happen. It will happen. It will happen, and I hope it can happen and start right now, right at this moment. We'll turn it around. We're going to make our countries Nós vamos better, fazer um mundo mais rico, safer, mais próspero more para todo beautiful. mundo e eu espero que isso We're gonna comece take care of agora. our people. Thank you very much. It's been an honor. Obrigado. God bless the nations of the world. Thank you very much. Bye. Obrigado e tchau. Atrasou só o quê? Só coisa de 1 hora. 45 minutos de fala. Era para ser 15 minutos. Era para ser 15 minutos, 40 minutos de fala. Então, peraí, pessoal, deixa eu tirar o som daqui. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the United States. Lula muito não dando importância para a ONU, e o Trump falou, quer saber, a ONU não serve para nada, isso aqui não está servindo para nada, tudo errado, não sei o que lá. Mandou o negócio de energia verde, ambientalismo para o saco, não está nem aí para ambientalismo. Criticou muito a imigração, o que eu acho um erro, mas enfim, é a posição dele. E falou do Brasil, é o ponto importante. Falou que vai se encontrar com o Lula na semana que vem, que combinou com o Lula de se encontrar na semana que vem. A impressão que dá é que ele mandou meio que deu uma armadilha no Lula. Ou seja, o Lula agora vai ser obrigado a se encontrar com ele semana que vem, né? E sabe como é que é os encontros com o Trump, né? Vai ser um encontro forte, né? Vai ser uma pressão forte esse encontro do Lula com o Trump. Achei uma coisa ótima. É a armadilha. Pegaram o Lula na armadilha nessa história aqui.